Ei, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e bora começar mais uma lição. E essa semana a gente vai conhecer a mensagem do profeta Sofonias. Vocês já ouviram falar alguma coisa dele? Então, bora! Olha, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo do livro, a gente já fica sabendo que ele viveu na época do rei Josias de Judá. E o rei Josias foi um rei fiel a Deus. Ele começou a governar quando tinha apenas 8 anos de idade. E mesmo assim, foi um rei muito bom. Mas nós já vimos anteriormente, em outros vídeos, que um rei que governava de acordo com o que Deus queria não garantia que o povo estivesse também ligado a Deus e fazendo o que era certo e agradava a Deus. E bem, não vamos falar muito sobre o que o povo estava fazendo, porque a gente já viu isso em vários outros vídeos. As mesmas coisas de sempre, né? Idolatria, corrupção, pois é, exatamente. E então o profeta Sofonias fala sobre um castigo que Judá iria receber. E ele fala isso aqui no primeiro capítulo. Ele fala sobre o dia do Senhor, um dia de julgamento. E só para vocês terem uma ideia, lá no versículo 10 diz assim: naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e os montes se ouvirão gritos de desespero. Mas será que o castigo seria só para Judá e Jerusalém? Vamos descobrir lá no versículo 18. Naquele dia, nem prata nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro, ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. Então ele começa falando do castigo para Judá, porém, não é só Judá que vai receber o castigo. E a gente vê ele citando alguns povos no capítulo 2, onde ele fala, sobre o castigo desses povos. Mas bem, antes de começar com as nações que também seriam castigadas, já vimos aqui que seria o mundo inteiro, mas ele especifica algumas. Ele chama a galera ao arrependimento antes disso, E vamos ler aqui o versículo 3 do capítulo 2 para vocês verem que voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. Será que nem tudo está perdido então? Mas vamos lá. A partir do versículo 4, ele fala sobre algumas nações que serão castigadas. E ele fala da cidade de Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom, fala dos filisteus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo, nas terras de Canaã, fala dos moabitas, amonitas, etíopes, os assírios e fala também de Nínive. E ele chega a comparar a destruição com a destruição lá de Sodoma e Gomorra, lá atrás, na época de Abraão, que até o sobrinho dele, Ló, estava naquela cidade. E esses textos falam muito sobre a ira de Deus. Lá no 2:2 e no 3:8, a gente vê escrito furor da ira. Na NTLH, a gente vê a ira furiosa do Senhor. E isso mostra a intensidade da ira de Deus. E também a gente vê lá no 3:8
falando sobre o fogo do meu zelo. Por quê? Essa ira, será que era só castigo? Qual o intuito de Deus quando Ele castiga? Nós já vimos nos vídeos anteriores. É a correção. Mas bem, vamos lá. Se a gente olhar Sofonias 2:11, parte B do versículo, está dizendo assim: então todos os povos, cada um no seu próprio país, adorarão a Deus. Bom, gente, isso só foi possível quando? Abram aí em Efésios 2, 14 a 22, que diz: pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou um muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz, pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como os judeus, que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, aqui no Antigo Testamento, com Sofonias, a gente já está vendo coisas, que vão ser validadas no Novo Testamento, com Jesus. Também podemos ver em Gálatas 3, 26 e 29. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. E, gente, não para por aí. A mensagem de Sofonias também prenuncia o que Jesus falou lá em Mateus 24. Lá em 24:3, parte B, diz assim: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Qual sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Ou seja, que dia é esse que ele está falando? O dia da volta de Jesus. Gente, então se Sofonias está falando da segunda vinda de Cristo, ou seja, da volta de Jesus, essa mensagem inclui todos nós, todos os povos de todos os tempos. E dito isso, fiquem aqui com o que está escrito em Sofonias 2:1, parte A, na área, vou ler na área. Concentra-te e examina-te. Mas e aí? Será que ainda tem esperança diante de tudo isso que a gente leu? Não saiam daí e fiquem agora com o Léo para descobrirem isso. Beijos, fiquem com Deus. Meus queridos alunos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus.
Vamos aí para mais uma da nossa lição da quarentena. Na verdade, continuando, né? A Lara já começou aí a lição e a gente veio aqui aprender as lições finais que a gente pode ir na lição sobre Sofonias, beleza? Então vamos lá. Vocês viram aí em cima, né? Toda a rebeldia aí do povo e tudo mais. E é o seguinte, tipo, apesar, né, de toda essa rebeldia do povo, Deus continuou, né, ali com o povo, sendo um Deus presente, sendo um Deus cuidadoso até mesmo. Então, apesar dele castigar o seu povo, né, ele sempre perdoava o povo quando ele se arrependia, obviamente, né? E Deus sempre fazia isso porque ele é fiel à sua própria palavra. Foi ele mesmo que disse que se o povo dele se arrepender, ele iria perdoar e o povo poderia ali se libertar, né? E ser uma grande nação, beleza? Então, se a gente der uma lida aqui no capítulo 3, no verso 15, o que a gente vai encontrar, né? O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Vocês percebem aqui que Deus ele já está aqui perdoando. Porém, esse amor que ele está demonstrando aqui seriam com os remanescentes. Aí vamos devagar aqui. O que seriam esses remanescentes? Para a gente entender o que seriam esses remanescentes, vamos ler aqui no capítulo 2, verso 7. O litoral permanecerá aos remanescentes da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte dele. Então a gente vê aqui que tem uma galera aqui que eles estão chamando aqui de remanescentes, né? Quem seriam esses remanescentes? Por que esse termo? Então vamos entender eles, está lá no capítulo 3, no verso 9. Vamos lá. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Bom, se a gente puder pegar aqui uma palavra melhor que remanescente, seria o restante. O que acontece? Tinha o povo que estava em rebeldia e esses sofreriam as consequências, né? Porém, o restante, ou os remanescentes, aqueles que continuassem fiel à palavra de Deus, não precisariam temer mal nenhum, como a gente leu lá no 3,15, beleza? Vamos ler aqui agora o 3,13, para a gente ter mais uma noção aqui. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize, beleza? Então esses são os remanescentes, ok? É a galera que não está ali em rebeldia, né? Junto com o restante do povo, beleza? Essas pessoas, elas serão abençoadas, né? Elas serão mansas, humildes, dignas de confiança, e essas pessoas terão as suas necessidades supridas pelo próprio Deus e não precisarão temer mal nenhum, porque Deus estará com elas. Então vamos lá, vamos ler aqui agora 2 trechos, tá? Pra gente tentar pegar aqui algumas características desses remanescentes, beleza? Então vamos lá. O primeiro aqui é do 14 ao 17, vamos ler aqui então. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Você não precisará mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam suas mãos.
O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Então a gente já percebe aqui que uma das características é, eles louvarão, né? Logo aqui já no verso 14 fala, cante, ó Sião e tudo mais. Então eles louvarão ao Senhor com alegria. E eles também serão fortes, né? Aqui fala que não desfaleçam as suas mãos, né? Isso, numa outra versão, para que fica mais claro, que fica mais fácil de entender, fala que não afrouxem seus braços. Então significa que eles terão força para ser dessa maneira, né? Para resistir qualquer mal. Não tá falando de força física em si, tá? Tá falando de você ser forte para suportar e superar qualquer dificuldade e tudo mais, beleza? Eles também conhecerão o amor e a alegria de Deus, pois é Ele quem os salva, quem os aquieta, tirando deles, né, o castigo, né, eliminando os seus inimigos, beleza? Agora vamos lá, ainda no capítulo 3, agora o 18 até o 20. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do meu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que afligem, salvarei os que colcheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome de toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome em louvor. Um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então, a gente percebe que mais algumas características dessa galera aí, dos remanescentes. O Senhor vai juntá-los, então eles serão alegres, né? Novamente, eles serão honrados novamente nos lugares onde antes eles foram envergonhados, porque, né, os babilônicos vieram e pegaram a terra deles e fizeram deles escravos e tudo mais, né? E eles seriam também até mesmo prósperos e respeitáveis, né? Beleza, então. Agora é o seguinte, gente. A gente já entendeu aí um pouco dos remanescentes. E agora vamos tentar trazer um pouco para hoje. Não sei se vocês já pararam para analisar isso ou não, mas hoje em dia se enfatiza muito pouco sobre justiça e sobre a ira de Deus, né? Não sei, vocês já pararam para pensar no porquê? Reconhecer assim que Deus, né, se ira com o pecador e com o pecado e com o pecador. E Deus fica irado também com a gente quando a gente faz algo errado. Isso acaba trazendo, né, naturalmente traz uma carga de responsabilidade pra gente. E é importante, gente, a gente saber o motivo e saber como que a gente deve lidar com essa ira de Deus, ok? Sabe, de fato, tá, gente? É bem mais fácil, né, você negar. Só que, isso não ajuda muito. Na verdade, não só não ajuda, como na verdade atrapalha, né? Ela acaba te trazendo mais condenação. Essa ideia de que Deus não se... sei lá, como se Deus não se ira. Porque Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele também se ira quando a gente erra. Então você negar isso é um problema, porque você está saindo da realidade de quem Deus é, ok? Então, assim, pegando um trecho aqui de Sofonias, que a gente realmente pode trazer mesmo pra gente, é o seguinte, tá lá no capítulo 2, né, a gente vai pegar o versículo 1 e o versículo 3, que a gente pode trazer pra gente. Então, olha só. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Né? Você vê que é uma mensagem forte, tá, gente? Realmente é uma mensagem bem forte.
Aqui usa uma expressão meio forte, né? Talvez. Tem uma outra versão que parece que é um pouco menos pesado, né? Que é até a versão mais antiga, que fala: porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Eu acho que ela só é mais leve porque usa umas palavras mais difíceis, mas de um modo geral eu acho que realmente está falando aqui a mesma coisa. Agora eu quero que vocês reflitam sobre isso. Vocês têm levado o pecado a sério? Entende que isso ofende a Deus e que essa ofensa a Deus gera consequências? Se vocês levam o pecado a sério, né, isso significa que vocês levam também Deus a sério. E o mesmo vale o contrário. Se vocês não levam o pecado a sério, vocês também não levam Deus a sério. Beleza, gente? Então ainda há tempo de mudar isso. Você não só pode, como você deve se incomodar com as suas atitudes erradas. Elas não podem te dar sentimento algum sobre isso, sabe? Vamos finalizar aqui. Eu vou ler a lição, tá? É bem legal esse finalzinho aqui da lição. Sofonias considerou o castigo como um agente transformador. Depois dele, o remanescente foi revelado e vimos a mudança das ameaças do começo à esperança expressa no final da mensagem. Em Jesus, nossa vida também muda. De inimigos de Deus, somos transformados em filhos de Deus e podemos nos alegrar como o remanescente se alegrou no dia do Senhor. Beleza? Gente, essa é a mensagem aqui que a gente pode tirar. Então é muito importante que vocês tenham entendido tudo isso, porque eu falo de assuntos extremamente sérios sobre pecado, sobre a ira de Deus, né? O quanto Deus detesta o pecado e detesta que nós continuemos andando no pecado, beleza? Espero que isso fique aí na mente de vocês. Deus, ele odeia o pecado, porque ele não suporta, ele odeia ver a gente cometendo eles, e o principal, a gente não se importando com isso. Tá bom, gente? É isso aí, então até a próxima lição. Espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande beijo para todo mundo. Valeu!